Tem coisa ridícula nesse mundo, mas tem outras muito ridículas. Os últimos acontecimentos envolvendo a Amazônia merecem destaque. Primeiro, pelo alto nível de bobagens. E segundo, para que os brasileiros mais profissionais, antenados e menos ignorantes percebam o quanto o agronegócio do país está incomodando o mundo e o tamanho das ameaças que ainda virão pela frente. A declaração da empresa Mowi, que é a maior produtora norueguesa de salmão, é isso mesmo que você ouviu, salmão, e que quis dar uma lição de moral no Brasil, ameaçando interromper a importação de soja do país, é a mais patética tentativa de ganhar mídia gratuita que tivemos o desprazer de ver acontecer nos últimos dias. A Rural Business te pergunta, você tem ideia de quanto a Noruega inteira compra de soja do Brasil para vir com essa conversinha fiada para cima da gente? Pois nós vamos te dizer. Em todo o ano passado, ou seja, em 365 dias, a Noruega importou menos de 271 mil toneladas de soja aqui do Brasil. É um volume que a China abocanha a cada 2 dias. Portanto, a Noruega, vai catar coquinho na invernada, vai. Deixa o agronegócio do Brasil trabalhar em paz, pois se não consegue ganhar espaço por sua competência, vão se informar melhor antes de falar bobagem, pagar mico e expor a sua companhia ao ridículo. Pois bem, depois do desabafo, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, alerta que tem muita coisa bacana para te mostrar nesta quinta-feira. E a primeira delas é que a soja acaba de atingir R$ 90 no porto de Paranaguá, o que não acontecia desde meados de outubro do ano passado, e ser negociada a R$ 80 no Mato Grosso, o maior preço desde o final de setembro, ou seja, quase um ano. E aí não nos resta outra coisa a não ser dizer yes, yes, 1000 vezes yes. Isso é a confirmação de todos os alertas da Rural Business e que garante a você, nosso assinante, um agosto para lá de especial. Tipo assim, de tirar o pica-pau do oco mesmo. Mas se você pensa que já viu tudo, viu não. Nós vamos te mostrar hoje novos capítulos da série A China está nas suas mãos. Em março do ano passado, quando começou a guerra comercial com os Estados Unidos, ainda era a safra 2017-18. E os chineses já tinham comprado 28 milhões de toneladas de soja dos americanos, praticamente a metade do que precisavam para completar o seu abastecimento. Por sorte, ainda tinham o Brasil, com uma safra recorde nas mãos. E, coincidentemente, uma peste suína limitando o crescimento do seu consumo por ração. Ouviu bem o que nós dissemos? Limitando o seu consumo por ração e não derrubando, como muitos por aí tentaram fazer você acreditar. Quando teve início a safra deste ano, lá em agosto de 2018, a China começou a sentir a água bater no pescoço. Mas, como sempre, deu a volta por cima. De um lado, começou a espalhar imagens chocantes de matança maciça de suínos. De outro, passou a colocar na boca de seus colaboradores que compraria menos soja do Brasil em razão da queda na demanda. E de quebra, passou a anunciar que faria compras de soja dos Estados Unidos como um gesto de boa vontade para o fechamento de um acordo. E a gente aqui da Rural Business fica se perguntando, será que tem mesmo alguém tão inocente a ponto de acreditar numa historinha dessa? Mas vamos respeitar, né? Porque os caras, meu amigo, foram espertos pra caramba. Além de derrubarem os preços da soja em Chicago para os menores níveis em 12 anos, ainda conseguiram assustar o Brasil, comprando grande parte da produção do país com prêmio ridículo. E ainda colocaram as suas estatais para comprar soja dos Estados Unidos sem pagar os 25% de imposto. Mesmo em guerra declarada com os Estados Unidos, conseguiram levar para casa mais de 14 milhões de toneladas de soja americana, como demonstrado lá em cima no gráfico. O que, sem sombra de dúvidas, é uma miséria para os padrões da China, mas ainda é muito para quem diz não aceitar as imposições de Donald Trump, não acha? Mas isso não interessa mais. O que a Rural Business quer que você visualize é o quanto os chineses estão encurralados, porque é isso que importa agora para colocar mais dinheiro no seu bolso.
Esse é o quadro atual de vendas de soja dos Estados Unidos com seus maiores clientes. Veja que a China continua isolada lá em cima, seguida pela União Europeia e pelo México, que vem rezando a cartilha de Donald Trump e comprando cada vez mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, além de Egito e Japão. O detalhe está no quadro em destaque do lado direito no gráfico. Veja que as compras da China, de pouco mais de 14 milhões de toneladas, representam só 29% das vendas americanas na atual temporada 2018-19. Agora dá só uma olhada como era esse gráfico 2 anos atrás, quando não existia guerra comercial. Nessa mesma época, ou seja, ao final de agosto de 2017, a China já tinha comprado 36 milhões e meio de toneladas de soja dos Estados Unidos, 61% mais do que o visto hoje. E naquela época, pasme, só os chineses respondiam por 60% das exportações de soja do país. E foi com esse cara que Donald Trump resolveu brigar. Mas o melhor da história vem agora. A equipe de grãos da Rural Business foi investigar e descobriu que na mesma data a China já tinha reservado 5 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos para entrega na nova safra que ainda estava nos campos, como destacado em azul nesse gráfico. Pois acredite, para a nova safra 2019-20 os chineses compraram até agora só 260 mil toneladas. É isso mesmo, 260 mil toneladas apenas. Ou seja, a China está completamente descoberta e nas suas mãos, produtor brasileiro. E essa constatação é tão surreal que fica até difícil imaginar o que virá pela frente e a que preço pode chegar a soja aqui no Brasil. Pois, além de tudo, o dólar parece que não vai ceder tão fácil, não. Acompanhe o raciocínio da Rural Business. Os chineses não têm estoques de soja. Precisaram jogar tudo no mercado para compensar a queda de importação dos Estados Unidos. Salvo alguma mágica da Conab para fazer chover soja aqui no Brasil, ainda esse ano, teremos no máximo 15 milhões de toneladas para vender até lá pelo final de janeiro, começo de fevereiro, quando só então a nova safra 2020 começará a chegar com mais força ao mercado. Imaginando que a China compre 80% dessa oferta, seriam apenas 12 milhões de toneladas. E você não vai acreditar, mas toda essa montanha de soja garante o abastecimento da China por apenas 42 dias. É exatamente isso. Mesmo que abocanhe 80% de tudo que ainda resta de soja aqui no Brasil, os chineses chegarão em meados de outubro, dependendo totalmente dos seus estoques, para não gerar caos no abastecimento do país. E você consegue ter ideia de quanto estariam dispostos a pagar para abocanhar 100% dessa oferta e reduzir seus riscos? Qualquer preço, pode ter certeza. A China vai ter que pagar o que for preciso para levar a sua soja para casa e vai começar a elevar drasticamente os prêmios para 2020, pois sabe dos riscos que corre. De um lado tem os Estados Unidos já com previsão de quebra recorde na produção. Ou seja, se fizer acordo com Donald Trump e voltar a comprar soja do país, é Chicago que vai explodir. E de outro, tem aí a mais total e absoluta dependência da nova produção aqui do Brasil. E que ninguém tem a menor noção do tamanho que vai ser, pois ainda sequer foi plantada. Portanto, aproveite, porque a China está nas suas mãos. Enquanto briga com os Estados Unidos para defender seus interesses, os chineses têm que comer. Ou fazem isso pagando 30% em imposto pela soja americana, ou põem na sua mão parte deste em prêmio. Uns 5 dólares aí a mais por saca, ou 250 cents frente ao preço de Chicago. Porque do contrário, meu amigo, deixa o pau torar, não venda. Defenda o seu patrimônio da mesma forma que China e Estados Unidos estão fazendo para defender os deles. É a sua chance de ter uma safra de lucros pela frente. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora a média do preço da soja nesse mês de agosto aqui no Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.